Vamos girar o assunto por aqui, gente, porque numa entrevista hoje pela manhã à Rádio Super de Belo Horizonte, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o presidente Jair Bolsonaro ficou incomodado e constrangido durante a posse do novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Segundo Lula, abre aspas, foi um ato muito forte ontem de defesa da democracia e por isso o presidente estava muito incomodado porque ele não gosta de democracia, é o que disse Lula. Cris Grêmio começa essa. Olha, é rir para não chorar, viu? Quem que gosta de democracia? Quem saqueia as instituições públicas? Quem manda dinheiro dos brasileiros para o exterior para favorecer ditaduras amigas, ditaduras que matam seu povo de fome, inclusive? Isso é ser democrático? Quem passa a perna na Constituição e por baixo dos panos paga mensalão para seus deputados ali votar, seus deputados comprados votarem a favor do governo, é quem permite que um empreiteiro redija medida provisória, que isso foi feito, o empreiteiro redigindo medida provisória e entregando direto para o presidente da República apenas sancionar. É isso que é democrático? Não sei não o que é democrático. Agora, eu entendo que possa ter havido, sim, constrangimento por parte do presidente Bolsonaro de estar no meio ali de tantas pessoas que são, elas, sim, antidemocráticas, que impedem, por exemplo, que a população sequer questione por mais transparência na contagem dos votos, por exemplo, que não existe nenhuma, aliás, né? Feita dentro de uma salinha secreta só para inglês ver. E que fiquem dizendo e bajulando um equipamento eletrônico, dizendo que é um orgulho nacional. Eu não tenho orgulho nenhum de ter uma urna eletrônica diante de mim na eleição. Zero de orgulho, zero. E acho que tem milhões de brasileiros que pensam como eu. E outra, eu não acho grande coisa alardear por aí que nós somos a única democracia do mundo que no mesmo dia apresenta o resultado da eleição. Pouco importa. A pessoa que venceu só vai assumir 2 meses depois. Para que essa pressa toda? Eu preferia que fosse uma contagem mais atenta, mas mais transparente, feita de uma forma que todo mundo confiasse, e não essa coisa tosca que é a contagem, a auditagem, ou a falta de auditagem dos votos que a gente vem vendo há 25 anos e tendo que engolir em seco como se isso fosse democracia. E aí, só para falar da cerimônia de ontem, né? Um cara que estava ali sentado, ele que esteve preso, vamos lembrar, preso por corrupção, condenado por 32 juízes em 3 instâncias diferentes em vários processos. A colega dele, indicada por ele, que foi cassada por improbidade administrativa. Tentam também colocar a cortina de fumaça e dizer: mas a Dilma não foi condenada por corrupção, ela foi cassada por perseguição política. Ninguém estava condenando por corrupção, o problema foi irresponsabilidade fiscal. Do lado de Temer, que foi quem foi eleito junto com essa cassada por irresponsabilidade fiscal e que ficou ali tentando tapar buraco no mandato. E de José Sarney, aquele eterno presidente do Senado e tal. Todos os 4 em cima de um tapete persa para mostrar para o Brasil, escancarar para nós o nível do patrimonialismo a que chegamos. A cerimônia nababesca que precisaram realizar para enaltecer uma pessoa que prende jornalistas de forma ilegal, que abre inquéritos de ofício à revelia do Ministério Público, que desrespeita os pedidos de arquivamento de processo, desrespeita o processo penal e os códigos penal e processual penal brasileiros. E aí dizer que isso é democracia? Sinto muito, mas não consigo ver a menor importância nessa fala do Lula, além de desprezo. Ô Serrão, o Lula disse que o Bolsonaro estava constrangido. Você achou? Olha, quando a gente vai olhar as imagens, chamar o VAR e chamar as imagens, realmente não tem nenhum constrangimento do Jair Bolsonaro naquela cena que a gente olhar. Ali ele estava representando o seu papel institucional. No meu artigo de hoje, no site da Jovem Pan, está lá. Eu trato exatamente dessa questão, desse mega evento de ontem. Coisa linda. Parecia, Constantino até lembrou ainda agora, e esse é exatamente o título lá do meu artigo, parecia a posse de um imperador e não de um mero presidente de um tribunal administrativo eleitoral que aqui no Brasil é comandado pela Justiça desde os tempos do Estado Novo do Getúlio Vargas, né? Então, bacana, grande avanço
Brasil sempre com avanços. A democracia aqui é tratada de maneira banalizada. A gente não sabe se ela é governo do povo ou se é governo do demônio. A gente fica na dúvida em algumas situações, né, sobre qual é o conceito correto que está sendo empregado quando utilizam essa palavra de maneira leviana, longe do conceito dela. Porque o conceito dela pressupõe que ela tenha respeito pela liberdade, pela legalidade e pela legitimidade. Se não tiver os 3 L's, eu brinco até do L, o pessoal acha, está fazendo o L do outro. Não, esse L aqui é liberdade, legitimidade e legalidade. Isso é importante. O Brasil precisa disso. Poucos políticos conseguem ter esses pressupostos para defender claramente, sem risco de serem desmoralizados completamente numa campanha eleitoral. Então, é isso que a gente precisa. O Brasil tem que avançar. Não pode ficar... Aquele discurso de ontem, se for analisado com o cuidado que eu me preocupei em analisar, você não sai feliz da leitura dos 10 minutos do brilhante discurso de nosso presidente Alexandre de Moraes. Fala, Constantino. Eu achei temerário. Tudo. É tudo muito inadequado ontem. É um teatro mequetrefe, né, dos fantoches de um sistema carcomido. Todos eles unidos para falar em nome da democracia como se isso fosse de fato defendê-la, né? E depois fazer esse outro teatrinho de que vocês viram como todos defenderam na frente do Bolsonaro, que estava constrangido. Aí tem fotos de todo mundo aplaudindo de pé, menos o Carluxo. Olha, tem certas ocasiões que é muito bom você ser o estranho no ninho. Tem aquela imagem que circula muito de todo mundo fazendo Heil Hitler e um sujeito de braço cruzado. Não estou dizendo que era exatamente a mesma coisa, mas em certas ocasiões é bom você ser o antissocial, né? Aquele espetáculo de ontem foi assustador. Uma coisa muito fora de contexto e inadequada. E os militantes disfarçados de jornalistas sem conter o grau de empolgação, né? Vocês viram? Ele defendeu a democracia, Bolsonaro estava ali, não sei o quê. Um negócio patético. Aí vem o Lula depois estragar a farsa. Que quando o Lula vem elogiar a fala do ministro Alexandre de Moraes, que o PT teve que andar pagando algumas coisas que já disse sobre o ex-tucano. Quando ele vem fazer isso, ele estraga a farsa. Ele mela o teatrinho, porque aí mostra que o negócio todo tem lado mesmo, e é isso, né? Agora, tem uma imagem ali do ex-presidente, 2 ex-presidentes, Sarney, Lula, Dilma e Temer. Quando a gente vê aquela imagem, a gente pensa assim, como é que o Brasil sobreviveu? Essa que é a grande questão, um grande mistério que fica no ar. Quanto ao que pode ser espremido ali de conteúdo do ministro Alexandre de Moraes, né? O que mais assusta é que ele diz que vai ser implacável para impedir o arbítrio e combater as fake news e o discurso de ódio segundo a Constituição, sem apontar onde isso consta em nossa Constituição, porque não consta. Eis o problema. Piperno, você acha que o discurso do 7 de setembro vai ser amenizado depois da participação do presidente na posse? Nesses últimos dias, o presidente já baixou o tom em relação às críticas ao TSE, até porque o seu núcleo político sabe, entende, faz a leitura, que as pesquisas revelam que isso traz uma certa... aumenta um pouco a rejeição, esse discurso truculento, esse discurso de eterno confronto, choque. Então, ele amenizou isso. Aliás, tem falado muito mais sobre religião do que a respeito do TSE nesses últimos dias. Agora, realmente, eu fico imaginando, né, o pântano a que o Brasil chegou, quando eu vejo, por exemplo, e ontem essa imagem se espalhou, né, da mensagem lá do Queiroz, da foto do Queiroz grudadinho no presidente da República, escrito lá, lealdade de verdade, o Queiroz que é candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro e, obviamente, uma foto ao lado de um sorridente cabo eleitoral, Jair Bolsonaro. Então, realmente é difícil entender como é que o Brasil entendeu algumas coisas. Agora, oi, Constantino. Desculpa, Constantino. O Queiroz é condenado em alguma coisa? Não, ele andou preso, mas ele não foi condenado, não. E, aliás, ele andou, inclusive, escondido no escritório do advogado do presidente da República. Olha que coisa feia, hein? Ele é um cidadão livre ou não? Porque eu não estou entendendo. Ele é um cidadão livre. Queiroz é um problema, mas Lula não. Não só é um cidadão livre, como é candidato a deputado estadual, inclusive posando com o presidente da República. Se fosse alguma coisa muito negativa. Não, é que ele não é exatamente uma figura assim de reputação ilibada. Sim, mas vamos então, lá. Porque ele já foi suspeito de algum crime. Mas olha as figuras abraçadas com o candidato Lula. Desculpa, Cristina, eu não te ouvi bem. Olha as
figuras de reputação nada ilibadas. Não, claro, dos dois lados, inclusive, olha, Eduardo Cunha, Valdemar da Costa Neto. Eu vou fazer o seguinte, eu preciso para um